santificado, separado, que vai morar no céu. Só aquele que tem a esperança que vai morar no céu, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Também sabemos que Ezequiel era um profeta. Ezequiel foi deportado para a Babilônia. A Bíblia diz que Ezequiel ele foi deportado junto com os outros 10.000, onde seriam obrigados a trabalhar na lavoura. A Bíblia diz que naquele momento Deus manifestou-se a ele com visões proféticas. Escute bem, Ezequiel foi um homem profeta, a qual Deus escolheu para aquela missionária. A Bíblia diz que, aleluia, Israel tinha um povo, que aquele povo já não mais acreditava. A Bíblia diz que Deus enviava profeta naquele lugar para falar com o povo, mas aquele povo tapava os ouvidos e já não queria mais ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Israel estava morto, aquele povo já não tinha mais esperança, aquele povo já tinha perdido a alegria de viver. Por que não dizer nessa noite, aquele povo já não tinha mais convicção quem era Deus, quem era Senhor. E diz a Bíblia que agora Deus, ele ergue Ezequiel e se manifesta sobre ele com visões proféticas que acompanharam até o fim da sua vida. Aleluia. Todos aqui sabem que os ossos secos relaciona, e bem sabemos que todos os ossos secos era a casa de Israel que estava morta. Já não tinha mais formosura, já não tinha mais esperança. Por que não dizer nessa noite, já não tinha expectativa de vida. Diz a Bíblia que agora Ezequiel é na margem do rio Quebar. Deus agora chama aquele profeta, não há só em matéria física, mas diz a Bíblia que agora Deus chama Ezequiel em visão. Pega aquele homem, põe ele e leva lá naquele vale de ossos. A Bíblia diz que aqueles vales de ossos estavam sequíssimos. Diz a Bíblia que agora aqueles muito numerosos ossos, Ezequiel começa a circular sobre aquele vale de ossos seco. Aleluia. Eu posso imaginar nessa noite, igreja, aquele profeta rondando agora aquele cemitério de ossos que já não tinha mais vida, já não tinha mais esperança. Ei, posso imaginar que agora a voz de Deus brada dos altos céus dizendo: Ezequiel, 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 tu tá vendo estes ossos, Ezequiel? Sim, Senhor, eu vejo. Pois bem, Ezequiel, estes ossos é toda a casa de Israel, é toda a casa de Israel. Já não tem mais esperança, já não tem mais alegria, já não tem mais prazer, já não tem mais contentamento, já não tem, aleluia, porque a esperança se foi. Aleluia. Agora Deus olha para Ezequiel e diz: tá vendo este vosso seco? Sim, Senhor, estou vendo. Tu pode imaginar agora, pelos olhos da fé, igreja, aquele ossos naquele lugar estavam muito numerosos, eram muitos ossos, era muita quantidade de ossos. A Bíblia não diz se tinha 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ossos, missionária Edna, mas a Bíblia diz que eram muito numerosos. Se eram muito numerosos, era muito, aleluia. E aquela quantidade não assustava Deus. Sabe por quê? O Deus que está aqui nessa noite é o Deus que faz milagre na tua vida. O Deus que está aqui nessa noite é o Deus que opera milagre. O Deus que está aqui nessa noite é o Deus que vai na tua casa, é o Deus que restitui, é o Deus que faz, é o Deus que promete. Levante a mão, levante a mão, levante a mão nessa lei. Deus fala para Ezequiel: olha estes ossos, sim, Senhor, eu estou vendo. Ai, Ezequiel, filho meu, servo meu,
você chegar, Deus já se faz presente neste lugar. Ai, meu Deus, eu vou levantar, eu vou levantar. Eu vou crescer nessa. Profetiza. E diz a palavra assim. Diz o Senhor, profetiza sobre esses ossos. Então diz, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Osso seco, ouve a palavra do Senhor. O que isso significa? A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é abundante. A palavra do Senhor ela te renova. A palavra do Senhor ela te alimenta. A palavra do Senhor ela te sustenta. Mas você pode cair pensando até mesmo em desistir. Você pode estar aí pensando até mesmo em parar. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: osso seco, voltar a viver. Deus diz nessa noite: enquanto a vida, a esperança para ei, o Senhor diz nessa noite: enquanto a vida, não se preocupa, porque Ele visita os teus, Ele entra lá, Ele faz porque Ele é Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová. Ouve a palavra do Senhor. Aleluia. E quando Deus deu a ordem ao teu filho profeta naquele lugar, aleluia, Ezequiel não questionou. Ezequiel não abriu a boca para falar. É impossível não, porque quando Deus ele ordena, a palavra é a dele. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus chega, aleluia, o impossível se torna possível, porque Ele é Deus e Ele está aqui. Estou. E diz a Bíblia: então profetizei, como se me deu ordem. Aleluia. E quando aquele homem começou a profetizar sobre aqueles ossos, a Bíblia diz que houve um ruído tão grande, houve um reboliço. Sabe o que isso significa? Que quando Deus ordena, até quem está morto tem que levantar. Quando Deus dá a palavra, até quem está morto tem que ressuscitar. Tu não lembra da passagem que diz que Lázaro estava morto? Pois bem, foram avisar o mestre, mas quando o mestre voltou, aquele homem já estava morto. E quem disse que é o impossível para Deus não pode se tornar possível? A última palavra é dele. E quando Deus diz para aquele homem: profetiza sobre estes ossos, osso seco, voltar a viver, a Bíblia diz que começou a juntar ossos com ossos, ossos com ossos. A Bíblia diz que começou a chegar carne sobre aqueles ossos, começou a criar nervos sobre aqueles ossos, começou a criar pele sobre aquele corpo. Por que não dizer? E diz a Bíblia que agora Deus diz: Ezequiel, já está tudo certinho, mas falta algo. Ei, falta algo. Quando a Bíblia relaciona o Espírito minúsculo, aleluia, é esse Espírito que está em nós. Agora, quando a Bíblia relaciona ao Espírito com letra maiúscula, meu irmão, aí não tem quem fica parado, aí não tem a igreja que fica parada. Sabe por quê? Ele está aqui. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está nessa noite. Levante a mão. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê? Atos, capítulo 2. A Bíblia diz que todos estavam reunidos em um só lugar. Diz a Bíblia que aquele povo estava reunido, capítulo 2 de Atos, em um só lugar. Por que não dizer?
estavam todos reunidos dentro da casa. A Bíblia diz que veio um som, meus irmãos, violente, como impetuoso, entrou naquela casa. A Bíblia diz que aquele vento que sopra aqui nessa. Aquele vento, ele soprou sobre aquela casa. Diz a Bíblia que houve línguas repartidas como de fogo. Sabe por quê? Aonde o Espírito Santo há liberdade. Aonde o Espírito Santo há liberdade. Aonde o Espírito Santo há liberdade. Ei, o tema dessa noite é Pai, Filho, Espírito Santo. Aqui se a verdade. Ele está aqui nessa noite. Então se eu fosse você, não perder tempo e começar a glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele está aqui nessa noite. Estávamos em um só lugar. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre aquelas vidas, ninguém ficou parado. Porque quando o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre a pessoa, não há quem fique quieto, não há quem fique parado, não há quem fique parado. O Espírito Santo chega e toma casa, toma o povo dele. Aonde o Espírito Santo há, aí a liberdade é lá, aí a liberdade é exaltar, aí a liberdade é dar o nome do Senhor Jesus. Deus está me mostrando aqui já, curando vidas. Deus está me mostrando aqui curando vidas. Ei, isso não é mais vida espiritual, é vida espiritual. É física, sim, física. É espiritual, é física. Deus está fechando o seu futuro aqui nessa noite. Se eu fosse você, ficava ligadinho. Se eu fosse você, ficava ligadinho. Porque da mesma forma que você entrou, você não pode sair. Você não pode sair. Diz a Bíblia que quando aquele profeta Ezequiel profetizou, houve-se um barulho tão grande que diz a Bíblia que agora aquele exército começou a levantar. Aleluia. Foi um exército grande. Foi um exército grande que levantou. Foi um exército grande que levantou. Ele restaurou a casa de Israel. Ele restaurou o teu povo. Ele quer restaurar nessa noite. Ele quer te dar alegria. Ele quer te encher de alegria. Ele quer te renovar nessa. Espírito Santo. Deus vai renovar aqui nessa noite. Deus vai renovar. Se tu quer, levante a mão e recebe. Se tu quer, levante a mão e recebe. Deus vai renovar aqui nessa noite. Deus vai curar. Deus vai curar. Aleluia. Não tem pra Satanás. Se ele estiver escondido, ele vai sair nessa noite. Porque a vitória é do povo de Deus. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão. Não tem pra Satanás aqui. Ele já perdeu. Não tem pra Satanás, ele já perdeu. Ele já perdeu, sabe por quê? Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Aleluia. Então profetizei como ele deu uma ordem. A ordem, quando vem de Deus, é simplesmente para fazer. Quando a ordem vem do homem, você tem que obedecer, não tem? Você não obedece a voz do seu pastor? Você não obedece a voz do seu líder? Você não obedece a voz da regente do ciclo de oração? Você não obedece a presidente de oração? E por que quando a ordem vem de Deus você não quer obedecer? Por que quando a ordem vem do alto você não quer obedecer? Aleluia! A ordem é dele! A ordem é dele! Aleluia! Quem dá a última palavra é ele! Se ele ordenou, vai, meu irmão! É na autoridade! É debaixo da autoridade dele! É debaixo
noite já perdeu a esperança de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vindo. Aleluia. Jesus está vindo buscar o teu povo. Jesus está vindo levar a tua igreja para morar com Ele. É uma promessa que Ele deixou. Aleluia. Ele falou para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. É o Espírito. O Espírito, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O Espírito Santo está aqui. Espírito, 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 Espírito. E quando a Bíblia diz, Deus fala para Ezequiel: está faltando algo. Que algo é esse? É o Espírito. E diz a Bíblia que agora Ezequiel diz: vem sobre os quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre este corpos e viverá. É o Espírito que está em você, que não deixa você voltar para trás. É o Espírito que está em você, que não deixa você retroceder. Ele nessa noite. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Esse aqui. Esse aqui. Aleluia. Esse aqui. Nossa cadeia sendo quebradas, prisões sendo quebradas. Se vocês pudessem contemplar pelos olhos espirituais, aleluia, aleluia, há uma potestade, aleluia, aleluia, vitalidade, igreja, não se despreeze que não é nada não, aleluia, esquece de ir lá fora, sabe por quê? Porque a vitória é tua. Para você ter a vitória só é não buscar. Aleluia, fica ligado que você vai sair aqui com a vitória. Deus tem vitória para crente aqui nessa noite. Deus tem vitória para servo aqui nessa noite. Mas é necessário que você fique ligado. É necessário que você fique ligado. Aleluia. Deus está falando nessa noite. E quando o Espírito se apoderou, aquele exército se levantou. Ei, eu posso imaginar aquele números, aleluia, aquele exército agora marchando, dizendo assim: sou o Senhor é Deus, sou o Senhor é Deus, sou o Senhor é Deus, sou, levanta a mão, sou o Senhor é Deus. Eu posso imaginar agora aquele exército de igreja, Jesus, se põe em pé, igreja, se põe em pé. Eu posso imaginar agora, aleluia, aquele exército gritando e dizendo: Ele é santo, 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 Ele é santo.